Em 2015, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na história da humanidade, ondas gravitacionais foram detectadas diretamente. Ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Dois imensos buracos negros, a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância, espiralaram um em direção ao outro e se fundiram. A violência desse evento enviou ondulações cruzando o universo inteiro à velocidade da luz. Quando essas ondulações finalmente chegaram à Terra, eram incrivelmente fracas. E ainda assim, graças a um feito impressionante da engenhosidade humana, conseguimos detectá-las. Mas como fizemos isso? O que exatamente estava sendo medido? O instrumento que tornou tudo isso possível foi o LIGO, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. Um par de detectores gigantescos projetados para medir as menores distorções no espaço. Cada detector do LIGO é composto por 2 túneis a vácuo dispostos em ângulo reto, cada um com cerca de 4 km de comprimento. Um feixe de laser é dividido em 2, enviado pelos 2 túneis, refletido de volta e então recombinado. Se os 2 caminhos tiverem exatamente o mesmo comprimento, as ondas de luz que retornam se recombinam em um padrão de interferência fixo. Mas quando uma onda gravitacional atravessa o detector, um braço de 4 km é esticado enquanto o outro é comprimido, e então o processo se inverte. Isso altera as distâncias percorridas pelos 2 feixes, deslocando-os para dentro e para fora do alinhamento e fazendo o padrão de interferência mudar, revelando que uma onda gravitacional havia atravessado a Terra. E é aqui que a questão fica verdadeiramente perturbadora. E se levarmos esse esticamento e essa compressão ao extremo absoluto? Será que é possível que o espaço-tempo se estique tanto a ponto de literalmente se romper? Usando apenas matemática e física do ensino médio, vamos nos aventurar pelo lado mais selvagem da especulação teórica da física. Vamos explorar algumas das maiores escalas de força e energia já propostas, atuando nas menores escalas descritas pelas teorias atuais. Esta é a história do colapso do espaço-tempo. Prepare-se para uma viagem sem volta. Para começar, precisamos encontrar uma forma de quantificar o quanto o espaço se estica e se comprime quando uma onda gravitacional o atravessa. Para isso, imagine uma fatia do espaço e, dentro dela, uma série de pequenas massas em movimento livre dispostas em círculo. Agora imagine uma onda gravitacional plana viajando perpendicularmente a essa fatia. À medida que a onda passa, o círculo de massas não permanece perfeitamente circular. Ele é esticado em uma elipse em uma direção, depois comprimido e esticado em uma elipse na direção oposta. Esse padrão se repete continuamente enquanto a onda atravessa o espaço. Se rotacionarmos a perspectiva para observar o anel de massas de frente, a distorção fica ainda mais evidente. É a variação na separação entre as massas que revela o esticamento e a compressão do próprio espaço. E podemos ir ainda mais longe. Imagine várias fatias do espaço, cada uma contendo seu próprio anel de massas. À medida que as frentes de onda gravitacional atravessam as fatias em sucessão, os anéis começam a se esticar e comprimir em sequência, com um leve atraso de fase entre eles. E o mais fascinante é que essa distorção pode ser quantificada, permitindo definir uma medida chamada deformação de onda gravitacional. Por exemplo, imagine que medimos o deslocamento vertical da massa superior em relação à sua posição de equilíbrio ao longo do tempo. Se plotarmos esse deslocamento, veremos uma oscilação periódica suave. E podemos usar essa oscilação para definir a deformação produzida pela onda gravitacional. Para isso, vamos olhar novamente para nosso anel de massas deslocadas. E podemos chamar de ΔR a amplitude do deslocamento. Se o raio do anel de massas sem deformação é R, então a deformação produzida pela onda gravitacional é aproximadamente A. Variação fracional do raio, ΔR dividido por R. Essa é a grandeza fundamental. A deformação nos diz a distorção como uma fração do comprimento original. Se horas é grande, o estiramento e a compressão são intensos. Se horas é minúsculo, a distorção é incrivelmente fraca. E essa é essencialmente a mesma grandeza que o LIGO mede. No modelo do anel de massas, escrevemos que horas é aproximadamente igual a ΔR dividido por R. E para o LIGO, a mesma ideia se torna. Que horas é aproximadamente igual a ΔL sobre L, onde L é o comprimento de um dos braços do detector. E ΔL é a minúscula variação nesse comprimento causada pela onda gravitacional que passa. Estritamente falando, o LIGO mede a diferença entre as variações nos comprimentos dos 2 braços, e a relação exata depende da direção e da polarização da onda.
Mas para nossos propósitos, a ideia essencial é simples. Uma onda gravitacional produz uma minúscula variação fracional no comprimento. E essa variação fracional é o que chamamos de deformação. Então, qual foi a magnitude da deformação aqui na Terra causada pelas ondas gravitacionais produzidas por aqueles buracos negros em coalescência após viajarem por mais de 1 bilhão de anos até nos alcançar? Para a primeira detecção de ondas gravitacionais registrada pelo LIGO, a deformação de pico medida aqui na Terra foi de aproximadamente 10 elevado a menos 21. Esse número é quase impossível de assimilar, então vamos convertê-lo em uma distância real. Cada braço do detector LIGO tem aproximadamente 4.000 metros de comprimento, ou 4 quilômetros. Se então aplicarmos a relação de deformação e isolarmos ΔL substituindo os valores, encontramos um valor de 4 vezes 10 elevado a menos 18 metros. Isso é apenas alguns milésimos do diâmetro de um próton. Pare por um momento para compreender o quão absurdo isso é. 2 buracos negros em colisão, a cerca de 1,3 bilhão de anos-luz de distância, produziram ondulações no espaço-tempo que alteraram o comprimento relativo dos braços de 4 quilômetros do LIGO em menos do que o diâmetro de um próton, e encontramos uma forma de medir isso. E ao fazer isso, detectamos diretamente as ondas gravitacionais, confirmando uma previsão que Einstein havia derivado de sua teoria da relatividade geral 99 anos antes, em 1916. E isso levanta imediatamente uma questão fascinante. Se o próprio espaço-tempo pode ondular, essas ondulações nos dizem algo sobre as propriedades do espaço-tempo em si? Poderíamos atribuir ao espaço-tempo algo como uma rigidez? Afinal, quando observamos ondas mecânicas aqui na Terra, a velocidade da onda é determinada pelas propriedades do meio subjacente. Por exemplo, para ondas sonoras viajando por um gás, como o ar, a velocidade depende da pressão e da densidade do gás. E se esses valores são conhecidos, a velocidade pode ser prevista. E para uma onda longitudinal viajando ao longo de uma barra sólida, a velocidade depende do módulo de Young do material e de sua densidade, onde o módulo de Young pode ser entendido como uma medida de quão rígido é o material. Então a questão que vamos explorar agora é: quão rígido é o espaço-tempo e podemos atribuir a ele algo como um módulo de Young? Isso pode parecer uma pergunta absurda, mas ela foi feita a sério por físicos. No final da conferência Raynes de 2018 de Kip Thorne, explorando o universo com ondas gravitacionais, um membro da audiência perguntou qual seria o módulo de Young do espaço-tempo. Thorne encaminhou a pergunta ao colega laureado com o Nobel, Rainer Weiss, que estava na plateia. Thorne e Weiss, junto com Barry Barish, compartilharam o Prêmio Nobel de Física de 2017 por suas contribuições decisivas ao detector LIGO e à observação das ondas gravitacionais. Ao ser questionado, Weiss explicou que não existe uma rigidez efetiva única para o espaço-tempo. A resposta depende da frequência da onda gravitacional, mas em uma frequência de cerca de 100 Hz, semelhante às frequências detectadas pelo LIGO, o espaço-tempo se comporta como se tivesse uma rigidez aproximadamente 10 elevado à 20ª potência vezes maior do que a do aço. Esse é um número quase incompreensivelmente grande. Mas de onde ele vem? Como podemos pegar algo como uma onda gravitacional e usá-la para calcular uma rigidez efetiva para o espaço-tempo? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro entender como os físicos medem a rigidez de um material. Imagine que prendemos uma extremidade de uma barra de aço e puxamos a outra com uma força F. A barra se estica levemente. Se dobrarmos a força, ela se estica aproximadamente o dobro. Se triplicarmos a força, ela se estica aproximadamente 3 vezes mais, e assim por diante. Para pequenas deformações, essa relação é elegantemente simples. A extensão é proporcional à força aplicada. Essa é a famosa lei de Hooke. Agora, suponha que digamos que esticamos uma barra usando uma força de 1000 newtons. Isso é muito ou pouco? Bem, depende. Se a barra tiver uma área de seção transversal de 1 metro quadrado, essa força estará distribuída por uma área enorme. Mas se a haste tem uma área de seção transversal de apenas 1 milímetro quadrado, exatamente a mesma força fica concentrada em uma região minúscula. Claramente, o que importa não é simplesmente a força em si, mas a força por unidade de área. Então vamos considerar uma haste metálica com área de seção transversal A. Se imaginarmos que uma força F é aplicada, podemos definir a tensão sigma como sendo igual à força por unidade de área.
E como as unidades de força são newtons e as unidades de área são metros quadrados, segue-se que a tensão tem unidades de newtons por metro quadrado, e um newton por metro quadrado é frequentemente chamado de um pascal. Agora suponha que temos duas hastes de comprimentos diferentes, feitas de materiais distintos. Se ambas se esticam 1 milímetro quando uma força é aplicada, então a deformação relativa é diferente para as duas hastes, e portanto a variação absoluta no comprimento não é a grandeza mais útil. Em vez disso, definimos a deformação, que já encontramos anteriormente. Se o comprimento original da haste é L, e quando a força F é aplicada à haste se estende por uma quantidade ΔL, então podemos definir a deformação como a variação fracionária no comprimento. Epsilon é igual a ΔL dividido por L. Observe que a deformação não tem unidades, é simplesmente uma razão. Agora podemos comparar materiais completamente diferentes em igualdade de condições. A tensão nos diz com que intensidade estamos puxando por unidade de área, e a deformação nos diz o quanto o material se deforma. E o que é notável é que para muitos materiais submetidos a pequenas deformações, essas grandezas são proporcionais. Dobrar a tensão dobra a deformação. Reduzir a tensão à metade reduz a deformação à metade. E se traçarmos a tensão em função da deformação, o gradiente do gráfico fornece o que é conhecido como o módulo de Young do material. Podemos, portanto, definir o módulo de Young como Y igual a sigma dividido por epsilon. Em outras palavras, o módulo de Young nos diz quanta tensão é necessária para produzir uma determinada deformação. E como a deformação não tem unidades, segue-se que as unidades do módulo de Young são as mesmas que as da tensão, ou seja, pascals. Para ter uma ideia dos números envolvidos, a borracha macia pode ter um módulo de Young de cerca de 10 elevado a 6 pascals, o aço é de aproximadamente 10 elevado a 11 pascals e o diamante está próximo de 10 elevado a 12 pascals. Temos agora uma medida quantitativa da rigidez. Mas como podemos aplicar essa ideia ao próprio espaço-tempo? Quando o LIGO detectou uma onda gravitacional passando, ele não puxou o espaço-tempo com uma força conhecida. Ele simplesmente mediu a minúscula deformação produzida pela onda. Então, como essa deformação pode ser usada para estimar um módulo de Young efetivo? O ingrediente que falta é a energia. Sempre que esticamos um material elástico, precisamos realizar trabalho contra as forças restauradoras em seu interior. Esse trabalho é armazenado como energia potencial elástica. Quanto mais esticamos o material, mais energia é armazenada. Vamos agora derivar uma expressão para essa energia. Imagine uma haste se esticando enquanto aplicamos uma força gradualmente crescente, até que a haste tenha se estendido por uma quantidade ΔL. Desde que a haste permaneça na região elástica linear, o trabalho realizado ao esticar é igual à área sob o gráfico força-extensão. Em outras palavras, o trabalho realizado é igual à metade de F multiplicado por ΔL. Como já mencionado, esse trabalho é armazenado como energia potencial elástica e, portanto, podemos escrever que a energia elástica é igual à metade de F multiplicado por ΔL. Nossa próxima tarefa é converter isso em uma expressão ainda mais reveladora. Energia por unidade de volume. É exatamente isso que vamos calcular agora. Lembre-se, nossa barra tinha comprimento original L e área da seção transversal A. Portanto, o volume da barra é simplesmente igual a vezes L. A partir disso, podemos escrever a densidade de energia elástica, que representamos pela letra U como a energia elástica dividida pelo volume. Substituindo as expressões de energia e volume e reorganizando levemente, chegamos a uma expressão bastante reveladora. Esperamos que você reconheça as duas grandezas dentro dos colchetes. A tensão é igual a F dividido por A e a deformação é igual a ΔL sobre L. Substituindo isso na equação de densidade de energia, encontramos o resultado, metade de sigma vezes epsilon. Por fim, podemos usar a definição do módulo de Young, y igual a sigma sobre epsilon, e reorganizar para obter sigma igual a y vezes epsilon. Substituindo isso na equação de densidade de energia, chegamos a metade de y vezes epsilon ao quadrado. E esse é o resultado fundamental. Ele nos diz quanta energia é armazenada por unidade de volume quando um material é deformado. E observe o que isso implica. Para a mesma deformação, um módulo de Young maior significa uma densidade de energia maior. Em outras palavras, um material extremamente rígido armazena uma enorme quantidade de energia, mesmo quando esticado por uma fração minúscula. Muito bem,
Essa é a equação para um material elástico. O que queremos explorar agora é a ideia fascinante de que o próprio espaço-tempo se comporta como se tivesse uma rigidez elástica efetiva. Definimos a deformação causada pela onda gravitacional como h aproximadamente igual a ΔR sobre r, onde ΔR é o deslocamento do anel de massas a partir de sua posição de equilíbrio, e r é o raio original do anel. Por analogia com o resultado do material elástico, podemos definir uma densidade de energia de modelo elástico efetivo para o espaço-tempo na seguinte forma, onde o IF representa o módulo de Young efetivo nessa abordagem e H representa a deformação da onda gravitacional. Isso não significa que o espaço-tempo é literalmente um material elástico. Significa que estamos perguntando, se o espaço-tempo se comportasse como um material elástico, qual rigidez? Ou seja, qual módulo de Young? Ele precisaria ter para que observássemos exatamente o que foi detectado no LIGO. Portanto, se conseguirmos estimar a densidade de energia transportada pela onda gravitacional, poderemos estimar esse módulo de Young efetivo reorganizando nossa equação de densidade de energia. Isso é o que a perspectiva da ciência dos materiais nos revela. Mas será que conseguimos pensar agora sob a ótica das ondas gravitacionais e derivar uma expressão análoga para a densidade de energia a partir dessa perspectiva? Para isso, vamos primeiro derivar uma expressão para o fluxo de energia de uma onda gravitacional, ou seja, a energia transportada por metro quadrado por segundo, e chamaremos esse fluxo de FGW, onde GW significa onda gravitacional. Do que poderia depender esse fluxo de energia? Como já vimos, quando a onda gravitacional atravessa o anel de massas, ela faz a deformação variar de forma senoidal enquanto o espaço-tempo se expande e se comprime. Podemos então escrever que h de t é igual a h0 vezes seno de 2π ft, onde h0 é o valor máximo da deformação e f é a frequência da onda. Naturalmente, imaginamos que o fluxo de energia está relacionado à deformação. Quanto maior a deformação, maior a energia transportada. Mas não é apenas o tamanho da deformação que determina a energia. Ela também está ligada à taxa com que essa deformação muda, e isso é simplesmente igual ao gradiente do gráfico de deformação em função do tempo. Portanto, se traçarmos o gradiente em variação, em termos gerais, isso nos diz com que rapidez o espaço-tempo passa de esticado para comprimido e vice-versa. Mas perceba que esse gradiente pode ser tanto positivo quanto negativo. Durante uma parte do ciclo, a deformação está aumentando. Durante outra parte, ela está diminuindo. A energia, no entanto, não deve depender desse sinal. Seja o espaço-tempo indo de esticado para comprimido ou de comprimido para esticado, a onda ainda carrega energia positiva. Isso sugere que o fluxo de energia deve depender do quadrado da taxa de variação da deformação. E, de fato, a relatividade geral nos confirma exatamente isso. Então, se traçarmos o quadrado do gradiente da deformação, obtemos algo que é sempre maior ou igual a zero. E assim, como ponto de partida, podemos escrever que a parte dependente da deformação do fluxo de ondas gravitacionais depende do quadrado da taxa de variação da deformação, onde, como vimos, a deformação varia de forma senoidal de acordo com a relação hora zero vezes o seno de 2π ft. E então, se diferenciarmos a deformação em relação ao tempo, obtemos a seguinte expressão, que representa a taxa de variação da deformação. E para transformar isso em uma quantidade positiva, elevamos a expressão ao quadrado e chegamos ao seguinte resultado. Em outras palavras, ignorando fatores numéricos e a oscilação detalhada no tempo, vemos que dat por dt ao quadrado escala como f ao quadrado vezes horas zero ao quadrado. E, portanto, podemos escrever que o fluxo da nossa onda gravitacional escala como f ao quadrado vezes horas zero ao quadrado. Ou seja, podemos aumentar o fluxo aumentando a frequência da onda, o que pode ser pensado como aumentar a taxa de esticamento e compressão ou aumentando a quantidade total de deformação. E podemos visualizar isso considerando novamente nosso anel de massas oscilando enquanto um conjunto de ondas gravitacionais passa por ele. Podemos traçar como a deformação, a taxa de variação da deformação e o quadrado dessa taxa mudam, e vemos que se a amplitude da deformação permanecer a mesma, quando a frequência dobra, o fluxo aumenta por um fator de 4. Muito bem, estabelecemos que o fluxo de ondas gravitacionais escala como f ao quadrado vezes hora zero ao quadrado, mas por enquanto as unidades não coincidem em ambos os lados dessa equação. À esquerda temos o fluxo de energia,
com unidades equivalentes a watts por metro quadrado, o que equivale a quilogramas vezes segundos elevado a -3. Mas à direita, como a deformação é adimensional e a frequência tem unidades de segundos elevado a -1, segue-se que as unidades do lado direito são iguais a segundos elevado a -2. E então, se temos quilogramas vezes segundos elevado a -3 no lado esquerdo, precisamos multiplicar segundos elevado a -2 por algo que tenha unidades de quilogramas vezes segundos elevado a -1, de forma que as unidades coincidam em ambos os lados. Agora, como estamos lidando com uma onda gravitacional viajando pelo espaço vazio à velocidade da luz, podemos esperar que o fluxo de energia também dependa da própria velocidade da luz, c, e da constante gravitacional de Newton, g. E se observarmos as unidades da velocidade da luz e da constante de Newton, veremos que a combinação de c ao cubo dividido. A unidade de gramas é quilogramas por segundo, exatamente o que precisamos. Combinando isso com o resultado anterior, podemos escrever que o fluxo de ondas gravitacionais escala como c ao cubo sobre g, multiplicado por f ao quadrado e horas zero ao quadrado. Isso nos dá a escala, ignorando fatores numéricos e fazendo a média sobre a oscilação. Agora queremos a densidade de energia, e não o fluxo de energia. Para uma onda viajando à velocidade c, a densidade de energia é simplesmente igual ao fluxo dividido pela velocidade da luz. Portanto, podemos escrever que a densidade de energia escala como c ao quadrado sobre g, multiplicado por f ao quadrado e horas zero ao quadrado. Podemos agora comparar isso com o que derivamos ao considerar materiais elásticos. No modelo elástico, tínhamos que a densidade de energia era igual a metade do módulo y efetivo vezes horas ao quadrado. E se considerarmos a deformação máxima quando h é igual a h0, podemos escrever que U do modelo é igual a metade de y efetivo multiplicado por h0 ao quadrado. Agora podemos perguntar: qual módulo de Young um meio elástico comum precisaria ter para armazenar a mesma densidade de energia com a mesma deformação? Para responder a isso, basta igualar as duas expressões que derivamos para a densidade de energia. Substituindo as equações e reorganizando para o módulo de Young efetivo, vemos que a deformação se cancela e chegamos ao seguinte resultado. O módulo de Young efetivo do espaço-tempo não depende do tamanho da deformação. Depende apenas da frequência da onda gravitacional. Vamos agora substituir alguns números usando os dados do LIGO. Para o primeiro sinal de onda gravitacional detectado pelo LIGO, podemos usar uma frequência representativa de cerca de 100 Hz. Substituindo isso na equação do módulo de Young, junto com a velocidade da luz e a constante gravitacional de Newton, encontramos um módulo de Young efetivo de aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado à potência 31 pascals, o que é absolutamente extraordinário. Para entender o quão extraordinário isso é, lembremos que o aço tem um módulo de Young da ordem de 10 elevado a 11 pascals. Se calcularmos a razão entre os dois, encontramos 10 elevado à potência 20, exatamente o valor citado por Rainer Weiss ao final da palestra de Kip Thorne. E agora temos uma ideia clara de onde esse valor realmente vem. Nesse sentido muito específico, uma onda gravitacional nas frequências do LIGO se comporta como se estivesse deformando algo aproximadamente 10 elevado a 20 vezes mais rígido do que o aço. É fundamental enfatizar o que isso realmente significa. Significa que, se um material elástico comum transportasse ondas com a mesma deformação e a mesma densidade de energia que uma onda gravitacional de 100 Hz, esse material precisaria de um módulo de Young de aproximadamente 10 elevado a 31 pascals. E isso nos leva naturalmente à próxima questão. Se já estamos considerando a ideia de que o espaço-tempo possui algo semelhante à rigidez, será que ele também poderia ter algo semelhante a um ponto de ruptura? Para responder a isso, precisamos tomar emprestado uma ferramenta de um campo completamente diferente da física, a mecânica da fratura. Essa é a física do crescimento de rachaduras em materiais. E é exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Vamos pegar uma ideia normalmente usada para entender por que o vidro se parte e perguntar o que acontece se a aplicarmos ao próprio espaço-tempo. E essa ideia não surge do nada. Um artigo recente chamado Breaking Space-Time faz exatamente isso, como um instigante experimento mental, especulativo e pedagógico. Ela empresta a física da fratura frágil e aplica ao espaço-tempo como se ele fosse um material. Não porque o espaço-tempo literalmente seja um, mas porque essa analogia nos leva a algo extremamente fascinante.
Para entender essa analogia, primeiro precisamos compreender como materiais frágeis realmente se quebram. E a ideia central foi desenvolvida pelo engenheiro britânico Alan Griffith em 1921. Ele percebeu que minúsculas fissuras eram a chave para entender por que os materiais se rompem. Imagine puxar um pedaço de vidro que contém uma rachadura microscópica. À medida que a fissura cresce, duas coisas acontecem simultaneamente. Por um lado, criar a nova superfície da fissura consome energia. Ligações atômicas precisam ser rompidas e novas superfícies precisam ser criadas. A energia necessária para criar 1 m² de nova superfície é chamada de energia superficial, geralmente representada por γ⁻⁻S. Quanto maior a nova superfície criada, mais energia é exigida. Portanto, o crescimento da fissura consome energia, mas algo mais acontece exatamente ao mesmo tempo. O material ao redor da fissura estava armazenando energia elástica. À medida que a fissura cresce, parte dessa energia armazenada é liberada. Então, o crescimento da fissura também libera energia. E esses dois efeitos competem entre si. Se criar a nova superfície da fissura custa mais energia do que é liberada, a fissura para de crescer. Mas se estender a fissura libera mais energia do que custa criar as novas superfícies, então ela se torna instável. Ela cresce sozinha e o material se rompe. Griffith demonstrou que, para um material frágil simples, esse equilíbrio leva a uma expressão para a tensão crítica na qual a fratura ocorre. Ignorando constantes numéricas que dependem da geometria exata da fissura, o resultado é que σc² escala como y vezes γ segundos dividido por d, onde σc é a tensão crítica na qual a fratura ocorre, y é o módulo de Young, γ é a energia superficial e d é o comprimento da fissura. Vamos pausar por um momento e interpretar essa equação. Ela nos diz que um material é mais difícil de quebrar quando sua energia superficial é grande. Faz todo sentido. Romper ligações atômicas mais fortes exige mais energia. A tensão crítica também é maior se o material for mais rígido, ou seja, tiver um módulo de Young mais elevado. Novamente, faz sentido. Um material mais rígido armazena mais energia elástica para uma dada deformação. Por fim, observe a dependência no comprimento da fissura. Fissuras longas são perigosas. Quanto maior já for a fissura, menor será a tensão necessária para que ela continue crescendo. É por isso que engenheiros se preocupam tanto com minúsculos defeitos dentro das asas de aeronaves ou nos pilares de pontes. Os materiais falham porque nenhum material é completamente livre de defeitos. Mas agora vem o salto conceitual mais surpreendente. Suponha que imaginemos aplicar essa equação ao próprio espaço-tempo, tratando-o como um tecido frágil. Nesse caso, como ficaria a equação de Griffith? Imediatamente enfrentamos 3 perguntas. Primeiro, o que devemos usar como módulo de Young? Segundo, o que devemos usar como comprimento da fissura? E, finalmente, o que devemos usar como energia superficial? Em resposta à primeira pergunta, já introduzimos um módulo de Young efetivo para o espaço-tempo usando dados de ondas gravitacionais, portanto, podemos usar essa grandeza. Para o comprimento da fissura, usamos a menor escala de distância com significado físico. Em um material comum, isso seria limitado pela sua estrutura microscópica. Abaixo desse limite, a ideia de um sólido contínuo deixa de fazer sentido. Por analogia com o espaço-tempo, vamos utilizar o comprimento de Planck, a escala natural na qual a descrição como um contínuo suave deixa de ser válida. Ao escolher a menor escala de comprimento fisicamente significativa, chegaremos a uma estimativa para a tensão de fratura máxima possível dentro deste modelo. O próprio comprimento de Planck pode ser estimado combinando a constante de Planck reduzida, a constante gravitacional de Newton e a velocidade da luz, de forma a obter uma dimensão geral de comprimento. E ao inserir os valores dessas constantes, encontramos um comprimento da ordem de 10 elevado a menos 35 metros. Por fim, a energia de superfície do espaço-tempo dentro deste modelo é uma propriedade desconhecida. Então, em vez de tentar calcular a tensão crítica diretamente, vamos fazer uma pergunta ligeiramente diferente. Quanta energia elástica seria armazenada dentro de um único cubo de espaço do tamanho de Planck no exato momento em que ele atinge o ponto de fratura? Para responder a isso, começamos com a densidade de energia elástica. Mostramos anteriormente que a energia armazenada por unidade de volume de um material elástico é igual a metade de sigma multiplicado por epsilon. E usando a definição do módulo de Young,
podemos reescrever a densidade de energia como sigma ao quadrado dividido por 2 vezes y. O volume do nosso minúsculo cubo do tamanho de Planck é igual ao comprimento de Planck elevado ao cubo. Portanto, temos agora uma expressão para a densidade de energia e uma expressão para o volume. E assim, a energia elástica total armazenada no cubo será igual à densidade de energia multiplicada pelo volume. Substituindo nossas duas expressões anteriores, encontramos o seguinte resultado. Agora, estamos interessados no instante imediatamente antes de a fratura começar. Isso significa que a tensão atingiu o valor crítico. Portanto, podemos escrever que sigma é igual a sigma subscrito c. E nossa expressão assume então a seguinte forma. Lembrando que o critério de Griffith estabelece que sigma c ao quadrado escala como y vezes gama dividido por d. E como estamos assumindo o menor comprimento de fissura possível, igual ao comprimento de Planck, podemos escrever isso como y vezes gama dividido por L subscrito P. Ao substituir isso na expressão de energia elástica, encontramos o seguinte resultado. Percebemos agora que algo bastante elegante acontece. O módulo de Young cancela-se completamente e chegamos à metade de gama multiplicado pelo comprimento de Planck ao quadrado. E como estamos interessados apenas em ordem de grandeza, podemos escrever a energia elástica como aproximadamente igual a gama multiplicado pelo comprimento de Planck ao quadrado. Este é um resultado notavelmente simples. Ele nos diz que a energia elástica armazenada em um cubo do tamanho de Planck no início da fratura é simplesmente a hipotética energia de superfície por unidade de área multiplicada pela área de uma face do cubo. Observe ainda que o módulo de Young desapareceu completamente. À primeira vista, isso pode parecer surpreendente, afinal, passamos boa parte deste vídeo calculando a rigidez efetiva do espaço-tempo. Mas isso faz sentido físico. Para a mesma deformação, um material mais rígido armazena mais energia elástica. No entanto, essa mesma rigidez também eleva a tensão necessária para que uma fissura se propague. E esses dois efeitos se compensam exatamente. Portanto, a energia elástica no início da fratura não depende mais explicitamente da rigidez. Tudo foi reduzido a uma única grandeza desconhecida, gama subscrito S. Mas nossa equação sozinha não consegue nos dizer esse valor. No entanto, podemos inverter o problema e perguntar: qual é a maior quantidade de energia que poderia, de forma plausível, ser concentrada dentro de uma região do espaço-tempo do tamanho de Planck? Bem, a escala natural é a energia de Planck. Se energia demais for comprimida em uma região pequena demais, seu campo gravitacional se torna tão intenso que um horizonte pode se formar. E quando o tamanho dessa região se aproxima do comprimento de Planck, a energia de colapso gravitacional correspondente é da ordem da energia de Planck. Uma maneira de alcançar essa escala é considerando o conceito de potência. Potência, como provavelmente já sabem, é simplesmente a energia transferida por unidade de tempo, o que podemos escrever como P igual a E dividido por T. Agora suponha que exista uma potência máxima fundamental permitida pela natureza. Se conseguirmos estimar a maior potência fisicamente significativa e determinar quanta energia ela poderia fornecer durante a escala de tempo natural de uma região do tamanho de Planck, obtemos uma estimativa da energia máxima disponível nessa escala. Então, conseguimos estimar essa potência máxima? A resposta é sim. Usando a análise dimensional junto com a velocidade da luz e a constante gravitacional de Newton, a escala de potência máxima pode ser expressa como c elevado à quinta potência dividido por g. Isso tem unidades de potência e é conhecido como a potência de Planck, frequentemente discutida como uma possível luminosidade máxima, com um valor da ordem de 10 elevado a 52 watts. Equivalente a 10 elevado a 52 joules por segundo. Uma potência verdadeiramente enorme e incompreensível. Mas por quanto tempo essa potência poderia agir dentro de uma região do tamanho de Planck? A escala de tempo natural é o tempo que a luz leva para percorrer um comprimento de Planck. Como o tempo é igual à distância dividida pela velocidade, escrevemos esse tempo como o comprimento de Planck dividido pela velocidade da luz. E isso é conhecido como o tempo de Planck. Segue-se então que a energia máxima que poderia ser entregue nessa escala será igual à potência de Planck multiplicada pelo tempo de Planck. E ao substituirmos as expressões explícitas para a potência de Planck e o tempo de Planck e simplificarmos, chegamos à seguinte expressão:
E essa é a energia de Planck. Vamos pausar por um momento e fazer um balanço. Dentro desse argumento, essa expressão nos fornece a escala de energia máxima natural que poderia ser depositada em uma região do tamanho de Planck durante um pulso com duração de um tempo de Planck. Agora compare isso com a energia elástica armazenada nessa mesma região do tamanho de Planck no início da fratura, que derivamos anteriormente. Para que o espaço-tempo se rompa, a energia fornecida deve ser pelo menos tão grande quanto a energia elástica no início da fratura. Portanto, a condição de fratura é simplesmente que a energia máxima seja maior ou igual a E subscrito E. E ao substituirmos ambas as expressões na inequação e simplificarmos, chegamos à seguinte condição. Essa é a inequação central do argumento. À primeira vista, pode não parecer muito, mas podemos obter uma compreensão melhor analisando as unidades. No lado esquerdo, as unidades de energia superficial são joules por metro quadrado, e as unidades do comprimento de Planck são claramente metros. Portanto, as unidades de todo o lado esquerdo são joules por metro, que reconhecemos como equivalente a newtons, as unidades de força. Portanto, o lado esquerdo representa uma força. Mais especificamente, é a força característica associada ao rompimento de um fragmento de espaço-tempo do tamanho de Planck, caso o espaço-tempo possuísse algo como uma energia de superfície. E a desigualdade nos diz que essa força de ruptura não pode ser maior que c elevado à quarta potência dividido por g. Mas essa combinação de constantes já tem um nome. É a força de Planck. Numericamente, ela possui um valor de aproximadamente 10 elevado a 44 newtons. A força de Planck está intimamente relacionada a uma ideia da relatividade geral chamada conjectura da força máxima, ou princípio da tensão máxima. A ideia é que a relatividade geral clássica pode não permitir forças ou tensões arbitrariamente grandes. Uma motivação é que tentativas de concentrar energia demais em uma região pequena demais podem, em vez disso, levar à formação de horizontes e à criação de buracos negros. Essencialmente, a própria geometria do espaço-tempo intervém. Assim, a força de Planck é frequentemente discutida como uma escala limite fundamental na relatividade geral, de forma semelhante à velocidade da luz como velocidade limite fundamental na relatividade especial. Nossa desigualdade pode então ser lida da seguinte forma. Se definirmos γ vezes o comprimento de Planck como a escala de força característica associada ao rompimento de uma região de espaço-tempo do tamanho de Planck, então essa força não deve exceder a escala da força de Planck para que a fratura seja energeticamente possível. Mas observe o que isso nos diz e o que não nos diz. Fornece um limite superior, mas não nos diz qual é a força real de ruptura do espaço-tempo, nem o quão abaixo da força de Planck ela pode estar. Pode estar próxima desse limite ou pode ser muitas ordens de grandeza menor. Podemos, no entanto, considerar o caso mais extremo em que o limite é saturado. Em outras palavras, podemos considerar quando γ vezes o comprimento de Planck é aproximadamente igual a c elevado à quarta potência dividido por g. Se reorganizarmos em função da energia de superfície, encontramos o seguinte resultado. E ao substituirmos os valores, obtemos aproximadamente 10 elevado a 79 joules por metro quadrado. Esse número é quase impossível de compreender. Como referência, a energia de superfície do vidro é de apenas alguns joules por metro quadrado, e para a maioria dos metais, também é da ordem de 1 a 10 joules por metro quadrado. O que vemos aqui é um limite superior extremo para a energia de superfície do espaço-tempo, quase 80 ordens de grandeza maior do que os valores correspondentes para materiais comuns. Mas é fundamental lembrar o que isso significa. O argumento não nos diz o quão resistente o espaço-tempo realmente é à fratura. O que nos diz é que a escala superior natural para qualquer força de ruptura é essencialmente a força de Planck. Se a analogia com a fratura tem algum significado, então o caso limite extremo corresponde a um espaço-tempo quase inimaginavelmente resistente a ser destruído. Mas agora há uma última questão a resolver. As ondas gravitacionais nos forneceram um módulo de Young efetivo para o espaço-tempo da ordem de c ao quadrado vezes f ao quadrado dividido por g, proveniente do lado elástico da analogia. Então o argumento da fratura nos deu uma escala hipotética máxima de energia de superfície da ordem de 10 elevado a 79 joules por metro quadrado, proveniente do lado da ruptura da analogia. Portanto, nossa próxima questão é simples. Podemos de alguma forma conectar a energia de superfície que acabamos de. Isso pode ser estimado com o valor do módulo de Young que calculamos anteriormente? À primeira vista, parece que não,
porque não são o mesmo tipo de grandeza. O módulo de Young tem unidades de pascals, que equivalem a newtons por metro quadrado. E como um newton é igual a um joule por metro, podemos também escrever as unidades do módulo de Young como joules por metro cúbico. Ou seja, o módulo de Young tem as mesmas unidades que uma densidade de energia. Por outro lado, a energia de superfície tem unidades de joules por metro quadrado. É uma escala de energia por área. Portanto, não podemos comparar diretamente o módulo de Young com a energia de superfície. Mas será que é possível, de alguma forma, equiparar essas duas escalas? Bem, se pensarmos bem, para transformar uma energia por volume em uma energia por área, precisamos multiplicar por um comprimento. E como estamos falando sobre fratura na escala de Planck, o comprimento natural a utilizar é o comprimento de Planck. Em outras palavras, se pegarmos o módulo de Young efetivo e multiplicarmos pelo comprimento de Planck, obtemos uma escala de energia por área comparável. E podemos então perguntar em que frequência essa escala se torna comparável com a escala de energia de superfície. Agora, como vimos anteriormente, o módulo de Young efetivo assume a seguinte forma. Então vamos substituir isso em nossa nova relação. E, ao fazer isso, encontramos a seguinte expressão. Agora podemos finalmente fazer nossa pergunta. Qual é a frequência na qual as duas escalas se tornam comparáveis? Para responder a essa pergunta, basta isolar a frequência e descobrimos que ela escala como a raiz quadrada de gama vezes gramas dividido por C ao quadrado vezes L. E então, se tomarmos a expressão para a energia de superfície, que derivamos anteriormente, e substituirmos, obtemos a seguinte expressão. E ao simplificar, chegamos a C dividido por LP. Agora, como vimos, o tempo de Planck é igual a LP dividido por C. E assim, percebemos que a frequência, que emerge naturalmente, é igual a 1 dividido pelo tempo de Planck, que nada mais é do que a frequência de Planck, que é da ordem de 10 elevado a 43 Hz. Portanto, quando perguntamos em que momento a escala do módulo de Young das ondas gravitacionais se torna comparável com a escala de energia de superfície da mecânica de fratura, a resposta é somente quando a frequência da perturbação é comparável à frequência de Planck. As ondas gravitacionais comuns, como as detectadas pelo LIGO, estão muito longe dessa escala. Então, o espaço-tempo pode realmente se romper? Bem, a resposta honesta é que não sabemos. A relatividade geral não descreve o espaço-tempo como um material frágil ou como um tecido literal. Ele não contém átomos, nem ligações químicas, nem redes cristalinas e nem um módulo de Young literal. Todo modelo de fratura é uma analogia, mas é uma analogia reveladora, porque, quando a levamos tão longe quanto razoavelmente possível, as diferentes partes da analogia convergem de forma consistente na escala de Planck. E a escala de Planck é exatamente o lugar onde os físicos esperam que a descrição suave do espaço-tempo feita por Einstein exija algo mais profundo. Portanto, se o espaço-tempo pode se romper, ainda não sabemos o que isso significaria, mas esse argumento sugere onde podemos precisar procurar. E é aí que encerramos por hoje.